Num outro vídeo aqui do canal, eu falei um pouquinho sobre como usar o Japa Mala, esse colar de repetição, colar de meditação, na busca do autoconhecimento, né, nessa busca espiritual. E hoje eu vou explicar como a gente realmente faz o uso dele. Então, antes de mais nada, vamos conhecer um Japa Mala. Então, lembrando, né, Japa significa repetição e Mala significa colar, guirlanda. Então é um colar de repetição. No caso aqui, que eu vou explicar uma técnica da tradição védica, a gente repete um mantra por 108 vezes. Então, um colar tem 108 contas, que eu posso ter um de 54 ou de 27, que aí basta eu dar 2 ou 4 voltas para chegar em 108. Então, ele tem essas 108 e mais uma conta extra, que é chamada Meru. Meru é o guru, é o professor. Então, a técnica que eu vou explicar hoje é a prática de fazer japa, de fazer a repetição, que é usado dentro da tradição védica. Muitas vezes o seu professor pode te dar um mantra especial por alguma coisa que você esteja precisando, que você esteja passando, ou existem alguns mantras mais clássicos para se fazer, como por exemplo, Om Namah Shivaya, né? Eu saúdo Shiva, saudações a Shiva. Então a forma de segurar o japa, ela deve ser com o dedo médio e o polegar, nunca o indicador. O indicador representa o ego, então o ego fica fora das minhas práticas espirituais. Então eu sempre vou usar o polegar rodando por cima do dedo médio, certo? Então é só eu posicionar o japa e ir puxando e contando as 108 repetições. Então eu devo posicionar o japa, né? Começando aqui pelo pontinho, pela conta que vem logo depois do Meru, a primeira conta, seguro na frente do meu coração e vou passando. Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya. E eu vou assim até rodar o japa todo. Cheguei lá no último, duas opções. Se eu for fazer só uma rodada, né? Se eu for fazer só 108 repetições, eu finalizo aqui minha prática. Se eu quiser fazer uma segunda volta ou mais, eu jamais passo por cima do guru. Eu viro meu japa e começo de novo. Então eu dou meia volta e recomeço. Quando eu vou fazer essa prática, ela jamais deve ser exposta, tipo como eu estou fazendo aqui. Normalmente a gente usa ou um tecido que a gente cobre o corpo todo, e aí eu fico todo escondido fazendo o meu japa, ou ainda existem uns saquinhos para fazer japa, que vocês até podem já ter visto, que fica o indicador do lado de fora e a mão, né, tanto que ele amarra aqui no punho e a mão fica com o japa mala todo dentro desse saquinho. E aí eu faço a minha prática, porque é dito, né, que se tiver pessoas vendo, sejam vivas ou não, elas pegam a prática para elas, né? Você está fazendo a prática não só para você e elas estão levando o benefício embora. Então você faz uma prática bem introspectiva mesmo. A gente começa num estágio mais fácil, que é falando. Então eu vou lá e Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya. E eu vou assim, 1 mês, 2, até que eu domine a técnica, que a minha mente consiga ficar focada, porque falando é mais fácil, né? Eu estou falando e ouvindo, é mais fácil de eu manter a atenção. Depois de um tempo, eu começo a fazer ele sussurrado. Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya. Que aí existe um certo som que prende a minha atenção, mas eu já preciso de um pouco mais de concentração. E depois de um tempo, a ideia é que eu não fale, que eu só pense, né, só medite, só mentalize o mantra. Que a concentração é muito maior, porque a mente para escapar não precisa muito, então por isso que é interessante o processo, e não já começar do último. E se você for fazer essa técnica diariamente, né, com uma disciplina, esse seu japa ele deve ficar escondido, né, ou guardado numa caixinha ou num saquinho que você só tire, faça o uso dele e depois guarde. E não use ele no pescoço. Se você for usar no pescoço, você tem que ter 2. Um para prática e um por proteção, para o seu dia a dia, aí cada um vai ter o seu gosto. O japa nunca deve tocar o chão, nem os pés, e nem outras pessoas devem encostar no seu japa. O japa é só seu, com a sua energia. Tanto que muitas vezes se as pessoas fazem 2 mantras diferentes, né? Eu faço o Namah Shivaya, mas eu também tenho um mantra que meu professor me deu, então eu faço uma rodada de cada. Algumas pessoas gostam de separar, ter um japa para cada mantra, outras pessoas não. Então isso é meio de você achar que vale a mesma energia no mesmo japa, ou não, ou às vezes o seu professor mesmo indica uma coisa ou outra. O material do Japa Mala, normalmente o mais comum dentro da tradição védica é essa pedrinha, essa sementinha, que é chamada Rudraksha, que é a lágrima de Shiva. Mas também pode ser de pedra, e aí muitas vezes a pedra vai ter uma energia diferente.
Pode ser que para determinada deidade que você vai fazer tenha uma pedra mais específica, mas normalmente Rudraksha é a mais comum, principalmente porque esse mantra Om Namah Shivaya é como a gente começa a fazer o japa. Porque depois de um tempo de prática, depois que a disciplina enraizou em você, é que às vezes o seu professor vai lá e te dá um outro mantra. Bom, acho que eu consegui explicar o essencial, que é como a gente usa. O porquê a gente usa, confere lá no outro vídeo do canal que eu explico um pouquinho mais. Então só lembra, né? Nunca passar pelo Meru. Aquela volta que eu fiz, se por acaso não der certo, é só você inverter o mala e continuar, não é um problema. E lembrando sempre de guardar o seu, que você for fazer prática. Ah, uma outra coisa que às vezes as pessoas perguntam é se eu posso fazer o meu japa, ou se eu preciso ganhar, ou se eu preciso comprar, né? Essas coisas. Normalmente, né, se você tem um professor assim dentro da tradição, ele em algum momento vai te dar um japa, talvez junto com um mantra ou não. Mas nada impede de você fazer o seu e de você comprar o seu também. Só lembrando de usar sempre um cordãozinho de algodão, nunca de nylon, e tentar não usar plástico, como eu falei lá, né, usar pedras ou madeiras, né, sementes. Qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários que eu respondo para vocês direto. Nos vemos no próximo vídeo. Hari Om Namastê, até mais!